Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãos e irmãs Naqshbandis. Hoje é domingo e no domingo nós sempre trazemos um suhba, uma fala inspirada por aqui. Hoje o tema do suhba é amar o irmão ou irmã por Allah subhanahu wa ta'ala. Então vamos ao suhba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من رسول الله من صلاة صحابة رسول الله من مشاهينا دستور مولانا الشيخ عبد الله الفايز داغستاني الشيخ نازي الحقاني من مولانا الشيخ محمد عادل النقشبندي Tarkatuna subala khairun fil jamia. Então, irmãos e irmãs, nós estudamos aí nas últimas semanas a questão de buscarmos a união dos irmãos e irmãs em espaços islâmicos, de maneira que todos estejam juntos e que não tenha uma panelinha excluindo uma outra panelinha, de maneira que, se nós soubermos que devemos, em todo ambiente coletivo islâmico, seja onde a gente faz nosso zikr, numa mesquita, no grupo do WhatsApp, a gente tem que estar nesses ambientes com uma outra postura, exercitando a dissolução do nosso ego em prol da própria comunidade, aceitando a opinião do outro, da comunidade, em prol do que eu acho melhor, o que o meu ego quer falar ou fazer. Isso é meritório, isso é um trabalho de mitigação do ego. Agora, nós trabalharemos essa questão de amar o irmão ou a irmã por Allah subhanahu wa ta'ala, que é uma outra perspectiva desse assunto. Então, tomemos um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é o hadith Sahih Muslim, número 2566. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah dirá no dia da ressurreição: onde estão aqueles que se amaram por minha causa? Hoje eu os abrigarei à minha sombra, no dia em que não haverá outra sombra senão a minha. Então, vejam, aqueles que se amaram por minha causa, quer dizer, pessoas que talvez não se gostassem umas das outras, mas que elas aprenderam a amar a outra pessoa por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, aquele irmão, aquela irmã que está na minha frente, talvez eu não amasse aquela pessoa, mas eu amo aquele irmão porque eu amo Allah. Eu amo Allah e eu sei que Allah quer que eu tenha proximidade, desenvolva uma irmandade com aquele meu irmão, com aquela pessoa na minha frente. Então eu amo aquele irmão porque eu amo Allah subhanahu wa ta'ala. Eu amo aquele irmão para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é muito meritório, tão meritório que no dia do juízo Allah subhanahu wa ta'ala vai falar para nós: quem aqui amou o outro irmão por minha causa? E daí essas pessoas que amaram o outro porque amam Allah e quiseram agradar Allah, Allah vai abrigá-los à sombra, digamos assim, colocar debaixo das asas, né? Digamos assim, entre aspas, né? Allah não tem asa, não tem sombra. Então, este é um exercício muito importante também que a gente faça. A gente consiga relevar todos os defeitos do irmão ou da irmã que está diante de nós e desenvolver um sentimento positivo por ele, por ela, enfim, para que este sentimento ele ultrapasse quaisquer diferenças, porque nós temos que ser capazes de aceitar os defeitos dos outros, porque nós também somos forrados de defeitos
E os outros deveriam também olhar para nós e aceitar nossos defeitos, porque nós também somos forrados de defeitos. Então, é uma retribuição que a gente deve ao irmão que está à nossa frente. E sobre este assunto, tem um Suhba de Shirnazin, que é amar, o amor verdadeiro é para sempre. O título do Suhba. O amor verdadeiro é para sempre. Que quem ama mesmo o irmão ou a irmã amará aquele irmão ou irmã para sempre. Não importa as circunstâncias que aconteça, nós temos que buscar amar aquela pessoa e relevar tudo. Então, eu vou aqui parafrasear. Dentro do Suhba, a gente vai fazer um Suhba de Sheikh Nazim sobre o assunto, porque é um Suhba que eu acho muito bonito. Ontem, um irmão falou isso para mim. A gente teve a quinta primavera de Rumi, e o irmão mandou uma mensagem e falou assim: eu amo você, Abdul, por Allah. E daí eu falei: Mashallah, meu irmão, eu também amo você por Allah. E daí eu contei essa história aqui que Sheikh Nazim fala nesse Suhba, só que eu contei para ele da maneira como eu lembrava, né? Daí eu achei agora a história e vou passar aqui. Mas, lembrando também, uma outra circunstância, esses dias atrás, a gente orientou uma irmã que no primeiro momento achou que a nossa orientação fosse uma coisa do ego, que a gente estivesse orientando isso. Eu falei: irmã, não é uma coisa minha, não sou eu que estou falando isso. A gente passou essa situação para Maulana, a gente passou essa situação para Sheikh Metanazim. Eles falaram para a gente agir assim. Então, até pode parecer que eu estou querendo ser teimoso e falar isso, mas não é. É uma orientação deles. Nós temos que fazer isso. Dela, então, mashallah, então pronto. Eu concordo com isso, eu vou fazer isso e eu apoio você. Então, em outras palavras, ela falou assim: então, apesar de eu não concordar com isso, eu todo lado vou seguir essa orientação e, em outras palavras, eu amo você, eu amo esse caminho por Allah. E por Allah eu vou seguir essa orientação. Que também foi uma outra situação que aconteceu algo semelhante, né? Mas enfim, vamos para Sheikh Nazim. Sheikh Nazim fala: quem estiver apaixonado em nome de Allah estará em torrentes de luz no último dia. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As pessoas que estavam próximas ao profeta perguntaram: quem são essas pessoas que estarão em torrentes de luz? Profeta, são os profetas? Daí o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: não são os profetas, são os amantes em nome de Allah. Essa é o hadith do profeta, né, que Sheikh Nazim trouxe. Agora segue as palavras de Sheikh Nazim. Se o amor é para esta vida e para o desfrute do ego, então não é um amor verdadeiro. Uma característica importante que diferencia os crentes é amar em nome de Allah, mesmo que seja amado uma única pessoa. Nosso Gran Sheikh, que ele se refere a Gran Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, me disse que existem 2 muridos estudantes na sua terra natal, no Daguestão, que algumas vezes se encontram e se atacam uns aos outros, um ao outro com palavras, falando ao outro qualquer tipo de coisas. Depois eles olham no coração do outro para ver se essas maldições tinham produzido algum efeito, se eles tinham ficado chateados um com o outro. Porém, nunca nada que um falava para o outro machucava o coração de fato de mudar o amor que um murido tinha pelo outro. Se amavam por Allah, né? Depois, com as mãos, eles se esbofeteavam até o cansaço, até que se sentavam, sopravam as mãos. Mesmo assim, eles olhavam no coração um do outro e viam que o amor daquele fulaninho por mim não tinha mudado em nada, e o amor meu pelo fulaninho não tinha mudado em nada. Então, finalmente, eles se golpeavam com paus. Pegavam paus e começavam a bater um no outro até cair no chão. Então, riam juntos. Davam risada porque nem eles se agredindo, eles deixavam de amar um ao outro. Nesse momento, Shaitan se enfurecia e saía correndo.
Ser assim é o grau mais alto de amor. E o amor dos Auliá, dos amigos próximos dela, nunca muda. Veja o que venha das pessoas, seja o que venha das pessoas, o amor deles nunca muda pelas pessoas. Este é o amor que a Tárika nos ensina a ter. Se as pessoas se enraivecem umas com as outras, significa que não há amor verdadeiro no coração. Temos que aceitar os defeitos das pessoas, já que todos nós temos muitos defeitos. Temos que ser tolerantes, respeitar, ser compassivos com o irmão e a irmã. Então, o Suhba que a gente queria trazer é esse, que Allah Subhanahu wa Ta'ala incuta nos nossos corações este amor desta forma pelo nosso irmão, pela nossa irmã da Naqshband. Al-Fatiha.